Queridos irmãos, queridas irmãs, na noite santa do sábado celebramos a vigília, fazendo a memória da ressurreição do Senhor, que vence a morte, que nos oferece uma vida nova e que nos convida a assumirmos também a vida de ressuscitado. Hoje, domingo da Páscoa, primeiro dia da semana, primeiro dia da nova criação, nós nos reunimos para celebrarmos a Eucaristia e celebrarmos o grande mistério pascal que dá sentido, que nos enche de esperança e que nos faz caminharmos sempre com o Senhor. Celebrarmos a Páscoa é celebrarmos uma vida nova, um novo tempo. É celebrarmos Deus que nos chama novamente à vida, que nos oferece o seu amor, que nos oferece a graça de reviver e de começarmos tudo novamente. Por isso, queridos irmãos e irmãs, na liturgia deste domingo, a primeira leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, Pedro nos faz um grande relato a respeito de Jesus Cristo, de tudo o que aconteceu na sua vida, desde o momento do seu batismo, qual ele assumiu a missão de evangelizar, anunciar a boa nova a todos os povos. E este anúncio foi marcado não só por palavras, mas sobretudo por gestos, se tornou concreto. A vida de Jesus causou grande incômodo para as autoridades da época e por isso ele morreu. Mas a morte não teve a palavra final na vida de Cristo. Ele ressuscitou e também nós, com ele, iremos ressuscitar. Pedro, então cheio da ação de Deus e do Espírito Santo, ele usa o anúncio da ressurreição de Cristo para converter muitos corações. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a Páscoa também é motivo de conversão. Se não cremos em Cristo ressuscitado, a nossa vida perde todo o sentido, perde toda a esperança. Nós, cristãos, cremos na ressurreição, cremos que Jesus ressuscitou e que vivo está. E se ele ressuscitou, nós somos convidados a fazermos também a experiência da ressurreição. Na segunda leitura, o autor sagrado nos recorda que se ressuscitamos com Cristo, precisamos nos esforçar para alcançarmos as coisas do alto e vivermos por Deus. Então, a Páscoa é este período onde nós somos convidados a vivermos buscando Deus, buscando os seus ensinamentos, buscando uma vida espiritual, uma vida mais íntima com o Senhor. Pela Páscoa, experimentamos esta vida nova que Ele nos dá, que Ele nos oferece, e por isso somos chamados a vivermos plenamente como ressuscitados, como quem busca Deus e as coisas do alto. O Evangelho de hoje, o Evangelho de São João, nos narra no primeiro dia da semana, o domingo. Por isso que nós cristãos guardamos o domingo, porque o domingo, após a ressurreição do Senhor, se torna o primeiro dia da nova criação, se torna o princípio de tudo, pois Cristo, após 3 dias, ressuscita para a vida.
Por isso nós guardamos o domingo como dia do Senhor e precisamos fazer de fato do domingo o dia de irmos ao encontro de Deus. E para irmos ao encontro de Deus é necessário, sobretudo, participarmos da Santa Missa, não como um gesto de obrigação ou simplesmente por uma tradição, um costume, mas com um gesto de amor, de gratidão, de vontade de encontrar Deus. Ainda bem de madrugada, Maria Madalena vai ao túmulo de Jesus, quando ainda estava tudo escuro, quando não compreendemos o sentido da ressurreição, tudo fica escuro, tudo fica sem sentido, tudo fica sem vida. Elas vão ao túmulo e viu que a pedra tinha sido retirada. Maria Madalena, ela volta, vai chamar então Pedro e o outro discípulo que ele amava, João. E lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos aonde colocou. Maria Madalena amava também Jesus, assim como João, assim como Pedro, mesmo nas suas fraquezas, e ela vai e tem essa experiência de encontrar o túmulo vazio. Ela não entra no túmulo, ela espera os discípulos, eles vão ao encontro, saem correndo para ver o que aconteceu. Queridos irmãos, precisamos ter pressa de irmos ao encontro do Senhor, de fazermos a experiência com o ressuscitado, de ver o túmulo vazio, de experimentarmos a ressurreição. Pedro e João vão juntos. Pedro vai mais devagar pela idade, João vai mais apressado, pois era mais jovem e também era o discípulo que mais amava o Senhor, também não entra no túmulo. Mas depois, Pedro entra, João entra, e eles vão chegar à conclusão que, de fato, Jesus havia ressuscitado. Queridos irmãos, a ressurreição de Cristo muda tudo, pois Cristo poderia ter pregado, feito milagres, feito diversas coisas. Jesus poderia ter morrido na cruz, poderia, como qualquer um outro também, mas somente por ser Filho de Deus e por ser glorificado por Deus, ele ressuscita. E a ressurreição de Cristo, então, se torna o ponto central da nossa fé cristã. A ressurreição de Cristo nos dá uma nova vida, nos dá um novo sentido. A ressurreição de Cristo enche o mundo de esperança, de alegria, de amor, de paz. Por isso, ao celebrarmos a ressurreição, é celebrarmos a vida que enfrenta a morte, mas a vida que vence. Celebrarmos a ressurreição de Cristo é celebrarmos o amor forte, concreto, real, que se entrega, que se torna dom e que ressuscita, que vence para nos dar vida e nos dar vida plena, nos dar a verdadeira vida e nos chamar à ressurreição. Por isso, queridos irmãos e irmãs, somos convidados neste tempo pascal a fazermos também a experiência da ressurreição na nossa vida. Deixar que em nossos corações possa ressuscitar e brotar os verdadeiros sentimentos
de amor, de gratidão, de paz, de gratidão, de fraternidade, os sentimentos de misericórdia, de compaixão um para com o outro. Somos convidados a ressuscitar, também com o desejo de assumirmos uma vida nova, uma vida transformada, uma vida modificada. Por isso, queridos irmãos, façamos a experiência da ressurreição na nossa vida, na nossa história, e que o Cristo ressuscitado possa iluminar os nossos passos, a nossa vida. Que o Cristo ressuscitado possa nos dar força, coragem, para vivermos a ressurreição e sermos testemunhos desta ressurreição na nossa vida, na sociedade e no mundo. Por isso, que a alegria do ressuscitado possa invadir o nosso coração e que nós, ao fazermos a experiência de encontrar o túmulo vazio, possamos também ter pressa em anunciar para o próximo que Cristo ressuscitado é a esperança, é a vida, é o sentido da nova vida. Por isso, peçamos ao Senhor a graça de vivermos bem este tempo pascal e de experimentarmos a alegria da ressurreição em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.